Boa tarde, pessoal. Hare Krishna. Hoje a gente vai ler uma pergunta aqui da Paula Coelho. Vamos ler aqui a pergunta dela, é grande. Ela falou: é a segunda vez que eu ouço a definição do que é certo ou errado no tema relacionado ao sexo, que com certeza é um tema polêmico, até porque quando julgamos é de acordo com nossa identidade, e essas definições também podem ser falsas e temporárias. Você mencionou a Bhagavad Gita e a visão de Prabhupada sobre o sexo dentro do matrimônio para ter filhos. Bom, como uma mulher independente ocidental tem uma visão diferente. Não acredito que há atividades proibidas quando você vê tudo de forma espiritual. Preferiria, inclusive, junto ao sexo, aderir a qualidades de respeito, de troca e mesmo de amor. Indo além, se realmente o sexo entre duas pessoas é encarado somente da forma que você descreveu, o que seria então do sexo entre pessoas do mesmo sexo? Podemos fazer de tudo uma relação com Krishna em qualquer situação. Então ela mandou isso na verdade como uma... Assim, quando eu falei sobre Dharma dos sentidos, acho que uma semana atrás, né? Aí então essa pergunta surgiu para Paula, como ela mesma falou aqui, é polêmica. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é o dia de causar, né? De sextar, então a polêmica tem que ficar para sexta-feira. Mas antes de entrar na questão polêmica, tinha alguns conceitos que eu queria falar, antes de responder a pergunta da Paula. 3 conceitos, na verdade, para mostrar que, na verdade, esse tema não é tão polêmico quanto ele aparenta ser. Né? Então, assim, primeiro ponto importante, antes de entrar nessa questão, primeiro ponto importante é que, como a gente vê assim no último capítulo da Bhagavad Gita, a essência do Dharma, a essência da vida espiritual é desenvolver uma relação com Deus, uma relação de amor com Deus, né? Agora o ponto é, o que pode fazer com que alguém desenvolva amor por Deus, né? O que vai permitir a gente desenvolver amor por Deus? E aí, algo que a gente pode, assim, se confundir é porque dentro do processo de yoga existem o que são chamados yamas e niyamas, né? Então, yamas é como a gente tem que mudar a nossa relação, né, com o mundo, e niyama como nós temos que mudar a nossa relação conosco mesmo, né? Para com que a gente possa, assim, desenvolver pureza e progredir no caminho do yoga. Agora, uma questão, assim, algo que a gente pode pensar, né, é que por seguir essas regras do caminho do yoga, como, por exemplo, ser vegetariano, como, por exemplo, ser veraz, né, e por aí vai, que, assim, seguir esses processos, seguir essas etapas, né, e seguir essas regrinhas, vão gerar na gente amor por Deus. Mas o ponto é que não vão. Só existe algo que gera amor por Deus, que é amor por Deus, né? Assim, é dito que a única moeda que pode comprar o amor por Deus é loba, é a ansiedade de você amar a Deus. E como é que a gente desenvolve essa ansiedade? A gente desenvolve essa ansiedade se associando com outras pessoas que já têm esse amor por Deus, em algum grau, né? E aí a gente é entusiasmado pelo amor por Deus que elas têm, e aí a gente passa a desenvolver, né, realmente, né, se a gente se associa com a mentalidade correta, com pessoas que já amam a Deus, a gente desenvolve um pouco de ansiedade de amar a Deus, e essa ansiedade vai permitir com que a gente realmente compre um pouco, né, a gente consiga atingir um pouco de amor por Deus. Então, à medida que a gente tiver algum grau de amor por Deus, a gente vai ter algum grau de relacionamento concreto com Ele, e esse relacionamento vai fazer com que a gente realmente se apegue, se atraia por Deus, e aí a gente fique mais ansioso para se relacionar ainda mais com Ele. E essa ansiedade vai permitir com que a gente tenha, assim, acesso a mais amor por Deus, né? Que já é algo natural da gente. Amar a Deus é a característica intrínseca da alma, então a gente vai, assim, trazendo de volta o acesso a esse amor por Deus que nós já temos latente à medida que a gente fica ansioso por experimentar isso, né? Então, para que servem as regras do yoga se elas não vão desenvolver amor por Deus, né? Elas servem, na verdade, para proteger a gente de desenvolver a atração por Maya, desenvolver a atração pela ilusão desse mundo, né? E não nos distrairmos da nossa meta, que é amar a Deus. Mas, em última forma, a gente tem que entender que esse processo de Bhakti, esse processo da devoção, ele não fica preso em nenhum dos dois extremos, né? Ele não é nem totalmente objetivo, que se você seguir assim, uma cartilha, seguir uma série de regrinhas, você vai obter amor por Deus, porque não é isso. Existe uma parcela de subjetividade intensa nele, né? Como nós falamos, é a ansiedade que você tem para amar a Deus que vai permitir com que você ame Deus. Então, por exemplo, se você pode ser vegetariano, você pode ser veraz, você pode, assim, ser tudo isso só externamente, né?
Você pode fazer isso com diferentes intenções, com diferentes mentalidades, né? Então não é um processo assim legalista, assim que tem regrinhas super deterministas que vão garantir que se você fizer aquela tabelinha você vai conseguir alcançar amor por Deus. Por outro lado, também não é um processo subjetivo, né? Já que não é assim estritamente objetivo, então a gente pode achar que é subjetivo, já que Deus está em tudo, né? Então tudo bem, eu posso ver Deus em tudo. Legal, isso é verdade mesmo. Mas tem um porém. A ideia é que a gente está querendo ter uma relação com Deus. E quando você tem uma relação com uma pessoa, você tem que aceitar aquela pessoa nos termos dela, né? A pessoa se define, ela fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, então eu sou dessa forma, né? Se você entra numa relação com uma pessoa e você quer mudar a pessoa, tá errado, começou errado, né? Se você não gosta da pessoa como ela é, então você não se relaciona com ela. A gente tem que aceitar o outro. E Krishna também, como Deus é uma pessoa, a pessoa suprema, ele também tem o direito de se definir nos seus próprios termos. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu acho maneiro isso, aquilo ali eu já não aconselho. Ele se define e define o que ele pensa, qual é a visão dele de mundo, né? Então também não é, assim, a ideia de relação com Deus não é um processo totalmente subjetivo, não pode ficar no outro extremo, porque assim Deus objetivamente se define, Krishna objetivamente se define, né? O que ele gosta, o que ele não gosta. Se você está interessado em se relacionar com ele, você também vai ter interesse em agradá-lo, né? Então o processo de amor por Deus é extremamente centrado, né? Ele é subjetivo na medida que ele depende essencialmente das nossas intenções e não assim exatamente do nosso comportamento. Não é um comportamento puro que produz amor por Deus, é justamente o contrário. O comportamento puro é fruto do nosso amor por Deus. Então, à medida que a gente já experimentou algum amor por Deus, isso vai causar uma mudança no nosso comportamento, e não é o contrário, né? Então, assim, não é o processo de bhakti, de devoção, não é assim um processo moralista, no sentido de que se você tiver esse comportamento moral, Deus vai te aceitar e você vai ter uma relação com ele. Não, é o contrário, né? Deus já aceitou a gente desenvolve amor por ele. E essas regras, a aderência a essas regras, na verdade, são fruto do amor que nós temos por Deus, né? Se você gosta, por exemplo, de uma pessoa, você nunca, por exemplo, fez academia na sua vida, né? Mas aí você casou, você gosta de uma pessoa, a pessoa fala, olha, não tá legal esse negócio aí de você ser sedentário. E não, você tem que fazer uma academia. Você não quer fazer, mas você vai fazer porque você gosta da pessoa, não porque você gosta da academia. Mas você gosta dela, então assim você vai... Então esse é um ponto, né? O primeiro ponto que eu ia falar. Então nunca confundamos devoção com um processo moralista. Por outro lado, também nunca confundamos devoção com um processo extremamente assim subjetivo, um processo realmente sem nenhum parâmetro, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é que a ideia do Dharma, uma ideia muito importante, é que o Dharma ele é sempre inclusivista. O Dharma ele é algo que pode ser seguido por qualquer pessoa, em qualquer estágio, todos nós podemos seguir o Dharma. E aí, não importa, assim, a gente não tem que chegar numa plataforma de comportamento ideal para seguir o Dharma. O Dharma ele sempre vai poder começar a ser seguido da nossa plataforma real, da realidade onde a gente se encontra. E aí, por a gente aderir ao Dharma, o próprio Dharma vai ajudar a gente a ter força para ir nos encaminhando até a plataforma de comportamento ideal, né? Então não é que eu preciso ser veraz para poder praticar o Dharma, não é que eu preciso ser puro, não é que eu preciso ser pacífico, não. Eu sigo o Dharma dentro das minhas possibilidades, né? De acordo com a minha capacidade nesse momento, e o próprio Dharma vai fazendo uma transformação interna em mim, e o próprio Dharma vai me tornando veraz, vai me tornando puro, vai me tornando pacífico. Então esse é um outro ponto que a gente precisa entender. O Dharma sempre pode ser seguido dentro das nossas próprias limitações, né? E o terceiro ponto importante, voltando ao ponto de que Krishna se define, Krishna mais do que se definir, ele define qual é a visão que ele tem das coisas nesse mundo. Assim, ele fala qual é assim, o discernimento dele a respeito desse mundo. Então, por exemplo, a Paula falou aqui na questão dela, de que existe um ponto de que sempre que a gente julga esse mundo, e sempre que a gente julga qualquer coisa nesse mundo, fazemos da nossa própria plataforma egoísta, fazemos da nossa própria plataforma condicionada, iludida, e isso é verdade. Agora, Krishna, ele se encontra além da ilusão.
Então quando ele fala, olha, isso é bom, isso não é bom, é diferente de um humano estar falando isso é bom, isso não é bom, porque a gente é influenciado pela nossa biologia, pela cultura, pelo nosso egoísmo, por muitas coisas. Krishna não é influenciado por nada disso. Ele fala isso numa plataforma transcendental, como uma pessoa que criou tudo e sabe exatamente como tudo funciona. Então a visão de Krishna é, assim, 100% objetiva, né? E aí Krishna vai falar, olha, tudo que existe nesse mundo é tocado pelos três modos da natureza. A gente já falou um pouco disso em outro estágio do Dharma, mas só recapitulando, né, Krishna vai falar que tem coisas nesse mundo que são tocadas pela ignorância. Então algo que é feito assim pela influência da ignorância é algo normalmente sem propósito, algo letárgico, algo sem conhecimento, algo destrutivo. Algo que é feito sobre a influência da paixão, que é o segundo tipo de influência que a natureza desse mundo exerce sobre a gente, é algo feito assim com desejos incessantes, é algo feito assim de forma extremamente ativa, né? Você está muito preso à ideia de sucesso, né? À ideia da sua própria satisfação, autossatisfação, isso é a paixão. E por fim, é a bondade, que é a terceira influência que esse mundo exerce sobre a gente. As coisas nesse mundo também existem na bondade. Na bondade vai ter harmonia, vai ter equilíbrio, né? Vai ter conhecimento. Então o Krishna vai falar que tudo que existe nesse mundo se enquadra numa dessas três formas. E algo só pode ser 100% conectado a Krishna se estiver na bondade. Por quê? Porque Krishna está interessado no nosso bem-estar, mas ele também está interessado no bem-estar de todas as entidades vivas, né? Krishna é totalmente equânime. Todo mundo é filho dele. Então, assim, Krishna quer que você ofereça algo para ele, mas algo que não vai prejudicar os outros filhos dele, né? Então, por exemplo, a alimentação na bondade, né? A alimentação na bondade é aquela alimentação que não é violenta. Por quê? Porque Krishna não quer que você ofereça para ele algo que foi obtido através, né, do sofrimento de um animal, assim, que é o filho dele, né? Ele tem uma alma ali, Krishna se importa com aquela alma tanto quanto se importa com a sua. Não, ele quer uma oferenda na bondade. Então tudo nesse mundo, para ser 100% oferecido para Deus, deve estar na bondade. É claro que a nossa consciência ela é influenciada pela mistura desses modos, né? E provavelmente as nossas oferendas para Krishna vão estar, assim, compostas pela mistura desses modos. Então pode ser que a gente faça algo, assim, 20% na ignorância, 30% na paixão, 50% na bondade. Pronto, 50% na bondade é aquela parte ali que Krishna vai aceitar integralmente, que vai se tornar puro e que vai purificar a nossa consciência, né? Então Krishna define seus parâmetros, né? Do que ele realmente aceita. Ele se dá ao direito de escolher isso, né? Porque ele quer algo que seja benéfico para todo mundo. Então, já que existe alimentação na bondade, na paixão, na ignorância, já que existe recreação na bondade, na paixão, na ignorância, já que existe tudo, né, sobre a influência desses modos, também existe vida sexual sobre a influência desses modos, né? Então, como é vida sexual sobre assim, a influência da ignorância? Vida sexual sobre a influência da ignorância é algo assim degradado, violento, né, promíscuo, criminoso, né? Algo assim realmente errado, grosseiramente errado, né? Sexo sobre a influência da paixão é algo quando as duas pessoas estão voluntariamente fazendo aquilo, estão interessadas, né, naquele, assim, se unirem sexualmente, mas elas estão fazendo isso só com uma mentalidade assim hedonista. Elas estão buscando o seu próprio prazer, elas querem sentir prazer naquele ato. Então você tem duas pessoas que estão buscando prazer para si só, mas que elas precisam um do outro para poder sentir prazer. Então assim, as duas vão se usar para as duas poderem experimentar prazer, mas assim realmente não existe nenhum tipo de vínculo afetivo verdadeiro, né? Real entre elas. Pode ter até um vínculo assim emocional fútil, mas nada realmente real, né? E existe atividade sexual no modo da bondade, que aí é diferente, né? Aí existe toda a ideia, né, de afeto, de amor, de lealdade, de responsabilidade. Então a Paula até falou aqui na questão dela, deixa eu encontrar aqui, que ela fala que ela achava que para ela o sexo de acordo com o Dharma deveria incluir qualidade de respeito, de troca e de amor. Mas é exatamente isso, né? Tudo isso é sexo no modo da bondade e que pode ser conectado, pode ser usado para Krishna, como ele mesmo fala no capítulo 9 da Bhagavad Gita, que ele é essa atividade sexual que é de acordo com o Dharma, ou seja, que é de acordo com o modo da bondade. E aí entra o ponto do matrimônio, né? Que o matrimônio ele é algo realmente assim sagrado. O próprio Krishna fala que ele fez o matrimônio, que ele criou o matrimônio, né? Por quê?
a gente pode pensar assim que Krishna está sendo um cara moralista, que ele está assim realmente querendo cortar nosso barato, ou mais que isso, né, que ele é um cara vaidoso, que só quer que a gente faça as coisas do jeito dele, que a gente experimente prazer só com ele. Mas não é bem isso. Krishna está pensando no nosso próprio bem-estar e no bem-estar das outras entidades vivas, né? Porque existe algo muito perigoso, assim, na vida sexual fora do matrimônio, né? A gente pode achar que a gente pode ter amor, respeito, todas essas coisas, todos esses intercâmbios afetivos, assim, sublimes, num relacionamento casual, mas isso, assim, não é verdade, e não é verdade não por um parâmetro religioso, mas por um parâmetro fisiológico, né? Não somos feitos dessa forma. O nosso cérebro não funciona assim. Eu entendo, assim, eu sou um pouco familiarizado com esse tema, de como o nosso cérebro é afetado, porque essa é uma das linhas de pesquisa, assim, acadêmicas que eu faço parte. E aí, uma coisa que a gente percebe é que algumas coisas, né? Assim, por exemplo, sempre que a gente tem alguma relação física com uma pessoa, o que dizer de uma relação sexual, principalmente uma relação sexual, o nosso cérebro ele vai começar a criar uma rede de neurônios nova para indicar que aquela pessoa agora é parte da gente. A gente cria toda uma ramificação nervosa nova no nosso cérebro, que é como se a gente tivesse um novo órgão na gente, que é aquela pessoa. Pra gente, pro nosso cérebro, ele interpreta como se a gente tivesse acabado de desenvolver um novo órgão. Aquela pessoa é parte da gente mesma, né? E aí, quando um relacionamento ele se rompe, né? Isso é extremamente doloroso, né? É como se você tivesse sido amputado. O que que seu cérebro vai fazer com aquela ramificação nervosa agora nova, né? Por isso daí surge todo tipo de problema, né? Surge depressão, pessoas ficam realmente deprimidas profundamente. Então você pode, por exemplo, numa relação fora do matrimônio, você pode não se apegar com a pessoa também pode não se apegar, pode estar tudo tranquilo e cada um pro seu lado, mas você também pode se relacionar com uma pessoa e ela pode se apegar pra você, a você, que é algo fisiológico, mas depois não, depois era só uma relação casual e você vai pro seu lado e ela não vai conseguir ir pro lado dela porque ela ficou extremamente apegada, é algo fisiológico, né? Algo só que dá pra falar, o combinado não era esse, né? Não dá pra ser assim. Então você pode. É uma roleta russa, né? Você pode estar magoando profundamente alguém. Ou pessoas podem ir assim a estágios profundos de depressão, suicídio por causa da sua ideia, assim, da nossa ideia de buscar prazer num relacionamento amoroso, mas casual. Isso é algo extremamente difícil, né? Quando não acontece algo pior, algo mais violento, porque crimes passionais vêm daí, né? A pessoa se apaixona, ela realmente não sabe administrar bem os sentimentos dela, porque o efeito da paixão no cérebro é como se fosse igual de uma overdose de cocaína. Né? Eu lembro que no final do ano passado eu estava na cidade do Porto, em Portugal, cidade muito boa, né? Portugal atualmente é o quarto país mais pacífico do mundo e eu estava conversando com o decano da faculdade que eu fui fazer uma visita técnica